Fala pessoal, mais um vídeo de Spark para análise de dados. Se você veio do Excel, já deve ter ouvido falar de tabela dinâmica, do Power BI da tabela pivô e da estatística da tabela contingência. O Spark tem uma solução para não deixar você com saudades quando você usar ele, para todas essas soluções, que na verdade são as mesmas em diferentes soluções e tecnologia, que é o nosso Crosstab. Eu vou passar rápido por essa parte aqui, vou voltar para ela em outro vídeo, quando a gente falar de IterTools. IterTools é uma magicazinha que o Python tem para criar listas, mas depois a gente fala sobre isso. Para exemplificar o uso do Crosstab, eu criei duas tabelinhas. A primeira é o seguinte: a gente vai ter registro de vendas de algumas pessoas vendedoras em diferentes dias. Por exemplo, a Cindy vendeu nessas datas, a Erika nas daqui, e deixa eu ordenar, né, para vocês verem a diferença. A gente teve a Cindy com essa quantidade de vendas no dia 11, essa no dia 12, e assim para todas as datas que a tabela registra. Qual é a visão que o Crosstab vai trazer? A gente pode trabalhar aqui para enriquecer no sentido de pegar a quantidade de vendas no dia para cada pessoa vendedora. Qual é a sintaxe dele? A gente vai passar uma coluna 1, essa coluna vai ser a pivô, ela que vai estar cruzando com as N informações da coluna 2, e aí o resultado do crosstab é uma coluna que tem o nome coluna 1, coluna 2, com todos os valores da coluna 1, e vai ter várias colunas com todos os valores da coluna 2. Aqui você já pode ter percebido que o crosstab pode roubar um pouquinho de memória, a depender da cardinalidade dos seus dados. E falei coluna a coluna, pode ter confundido mais do que explicado. Mas o resultado aqui é bem simples e dá para vocês verem o valor da ferramenta. Quando a gente passa, então a gente vai ter a coluna Date Seller. Antes a gente tinha no nosso conjunto inicial uma coluna Date e outra Seller. Então o resultado do Crosstab é uma coluna juntando esses dois nomes, que ela vai ser a pivô das outras colunas. E as outras colunas são os valores que antes tinham na coluna de Seller. Então aqui a gente consegue ter uma visão bem mais clara da quantidade de repetições dos valores de Cindy para as diferentes datas e para todas as outras pessoas vendedoras. E o qual é o bom do Spark e de dados de maneira geral, né, gente? Que é a sua imaginação que vai ser o limite da solução. Então, para diversos contextos, aqui eu estou trazendo outro exemplo para usar o Crosstab para verificar pontos de atenção no código. Aqui eu estou dando um exemplo de formatação, são os nossos manuais de boas práticas de código. Aqui é usado no Flake 8, por exemplo. Se você conhece, você conhece. Mas basicamente é o seguinte: a gente tem dois arquivos de código, um main e um model user. Deixa eu ter isso mesmo. E esses dois arquivos, eles tiveram alguns pontos de atenção. O main, por exemplo, teve esse erro de módulo apontado 4 vezes, esse outro erro de indentação 3 vezes e assim por diante. Isso aqui foi muito útil na atividade que eu tive no dia a dia. No contexto foi análise de vulnerabilidade do código, mas pense que, e quem já fez uma esteira de CI, sabe que os testes do Flake, do Black, das ferramentas de controle de qualidade do código, podem barrar um deploy. Com o Crosstab, aqui a gente vai ter mais simples, uma forma facilitada de atuar em cima da correção dessas vulnerabilidades. Por exemplo, digamos que um erro fácil de resolver é o módulo importado, mas não usado. Aqui a gente vê que tanto o main como o model, para esse tipo de erro, foi o que teve mais ocorrência. Então, para corrigir seu código, não tomar muito tempo e de repente já entrar em compliance com o percentual que o deploy está pedindo, essa ferramenta vai ajudar demais. E
De novo, o céu é o limite. Para controle de qualidade de tabelas, para controle de qualidade dos seus dados, quando você está fechando o balanço, acompanhando relatórios de compras. Essa é a visão do CrossTab. Esse resultado aqui é um data frame, então dá para você salvar em uma tabela, exportar para o Excel, botar no seu painel. Realmente as possibilidades são muitas e para muitos casos de uso. E a provocação que eu faço é a seguinte: se não fosse com o CrossTab, quantos group by, operações de soma e a operação de pivô em si vocês teriam que fazer para chegar no mesmo resultado? Com um comando simples, setando duas colunas, a gente tem isso aqui com essa solução. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer um vídeo mais direto. Feedbacks sobre o conteúdo são importantes para outros momentos como esse. Grande abraço.